Olá, criançada, bom dia! Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Acordaram bem? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso, né? Pelo sopro da vida que todo dia Deus nos dá, né? Esse privilégio, né? De acordar, enquanto muitos dormem e não acordam mais, não é isso, gente? Então, damos graças a Deus por estarmos vivos, estarmos bem, juntamente com nossos familiares, né? Então, hoje, sexta-feira, todo mundo animadinho, né? Animadinho, né? Que tem o final de semana, certo? Só que esse final de semana, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão estudar mais um pouquinho, Por quê? Porque na próxima semana iniciaremos o quê? As provas, não é isso, gente? Então a gente tem, eu vou passar o final de semana estudando, não só estudando, você tira o tempinho para estudar, tá? E um tempinho também para brincar, para relaxar, né? Para descansar a mente, tá certo? Não é só estudar direto também, né? Que a gente fica com a mente muito cansada, ok? Gente, vamos pegar o nosso livro de matemática, deixar de conversa, que hoje é pouco papo e só sucesso. Vamos abrir o livro de matemática na página 188, tá? E lá na página 188, nós temos o seguinte: hoje nós vamos falar de retas paralelas e retas concorrentes, tá certo? E o que será isso, né? Vamos ver agora, tá? Então, vamos ver aqui no aprendendo, né? As retas RS são paralelas. Observe, né? Nós temos aqui duas retas, né? Temos aqui as duas retinhas, tá? A retinha R e a retinha S, certo? Que elas podem ser usada a letra minúscula, tá? Tá certo? Então, essas duas retinhas aqui, gente, elas são o quê? Elas são retas paralelas, né? E o que são retas paralelas, ó? São aquelas que não se cruzam, tá? Olha, tem algum cruzamento aqui nessas retas? Não tem. Então, se não tem cruzamento, são chamados de quê? São chamadas de retas paralelas, né? Portanto, não tem ponto comum, tá? Não tem nenhum pontinho assim, ó, um cruzando com o outro, tá? Agora, as retas concorrentes, né? Nós temos duas retinhas aqui, tá? Nós temos essas duas retinhas. Essa daqui vai ser a retinha T e a retinha U, tá certo? E aqui, gente, ó, bem no meio aqui, o que foi que aconteceu? Ó, elas se cruzaram. Então, esse aqui é o pontinho P, tá? Então, houve o que aqui, ó? Houve um cruzamento, tá? Então, as retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto, tá certo? Ó, aqui elas se cruzaram somente aqui, somente nesse ponto, tá? Então, são chamados de quê? São chamados de retas concorrentes, tá? Ok? Agora, lá na outra página, as retas concorrentes, elas podem ser classificadas da seguinte maneira, né? Nós podemos classificar as retas concorrentes em perpendiculares e em oblíquas, né? Certo? As retas perpendiculares são aquelas que, quando se cruzam, formam ângulos retos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, duas retinhas aqui, tá? Elas se cruzaram bem aqui. Então, aqui, ó, elas formaram o quê? Um ângulo reto, tá? Então, se elas se cruzaram e formaram o ângulo reto, né? Então, eu chamo de quê? De retas perpendiculares, tá certo? E quando é que elas são oblíquas, tá?
Quando é que elas são oblíquas? Quando elas se cruzam, tá? E elas vão formar o quê? Um ângulo diferente de quê? De 90 graus, tá? Se ela formou um ângulo diferente de 90 graus, porque aqui é o ângulo reto, né? Certo? Que são as perpendiculares. Se ela formou um ângulo diferente de 90 graus, você tá vendo que, ó, esse espaço aqui, né? Esse espaçozinho aqui, ó, é maior do que isso aqui, tá? Aqui, ó, 90 graus, né? Que é o ângulo reto. Aqui é maior do que 90 graus, tá? Então, se é diferente de 90 graus, ela vai ser classificada em quê? Concorrentes oblíquas, tá? Se elas formam um ângulo de 90 graus, elas vão ser o quê? Concorrentes perpendiculares, ok? Então, vamos lá recapitular, né? Então, as retas paralelas. O que são retas paralelas, gente? Vamos lá, todo mundo? São aquelas que não se cruzam, portanto, não tem ponto comuns, né? Não tem pontos comuns, tá? As retas paralelas. As concorrentes são aquelas que se cruzam, né? Que ela se cruza em um único ponto, né? Aqui, tá? Aí, as concorrentes, elas podem ser classificadas em quê? Em perpendiculares e oblíquas, né? Quando é que elas são perpendiculares? Quando elas se cruzam e nesse cruzamento se forma o quê? Um ângulo de 90 graus, tá certo? As retas concorrentes oblíquas, né? Concorrente você já sabe que é o quê? Quando ela se cruza, tá? Então, se ela se cruza e forma um ângulo de 90, ela é o quê? Ela é perpendicular, né? Se ela se cruza e formou um ângulo diferente de 90 graus, nós temos o quê? As retas concorrentes oblíquas. Ok, gente? Entenderam? Muito bem. Ó, aqui nós temos o seguinte, na página 189. A ilustração abaixo representa parte do mapa de uma cidade. Quando vistas bem do alto, as ruas e as avenidas dão a ideia de retas cortando a cidade. Note que no cruzamento da rua Dom João VI com a rua Princesa Isabel, podemos observar ângulos retos, né? Logo, essas ruas são o quê? Elas são perpendiculares, tá? Ó, quando se cruzam e formam o ângulo de 90 graus, então nós temos o quê? Concorrentes perpendiculares. Tá certo? Ok? Gente, olha, vocês irão fazer, tá? A página 190, tá certo? Página 190 e também vão usar o caderninho de atividade do livro de matemática, tá? Caderninho de atividade, irão fazer a página 53 e 54, tá certo? Ok? Então, preste atenção, certo? Leiam os conteúdos, os conceitos das linhas, tá? Para poder não fazer a tarefa errada, tá certo? Ok? Então, muito bem. Para vocês, um ótimo final de semana, né? Certo? Um ótimo final de semana, que vocês possam descansar, tá certo? E também possam estudar, se preparar para as nossas avaliações, tá certo? Ok? Pronto, todo mundo já prestou atenção aí às páginas, né? As páginas que irão fazer, é isso? Ok? Então, um grande abraço e um bom final de semana. E agora vamos dançar uma quadrilhazinha, né? Cada um pega o seu país, né? E vamos dançar, tá certo? Para animar o nosso final de semana, tá certo?
beijão. Fiquem com Deus.